Mantenha a calma e seja confiante. Capítulo 3. O melhor alívio possível para o estresse. A tristeza olha para trás. A preocupação olha em volta. A fé olha para o alto. Ralph Waldo Emerson. Ao me preparar para este livro, eu sabia que era importante escrever não somente a respeito das causas, mas também acerca das curas para o estresse. Se não entendermos as curas para o estresse, conhecer as causas não é muito útil, é apenas desanimador. Neste capítulo, quero falar sobre uma cura fundamental que é altamente eficaz porque ela é uma medida preventiva. Ela pode parar o estresse em sua vida antes que ele encontre uma porta aberta para entrar e se instalar. A maneira mais rápida de vencer qualquer problema é estar ciente de que o problema existe, conhecer a resposta e colocar em prática a solução antes que o problema saia do controle. Se você puder evitar a crise antes que ela comece, a vida torna-se mais fácil e mais agradável. Você já percebeu que isso é verdade? Deixe-me dar-lhe alguns exemplos. É mais fácil e mais eficaz ensinar bom comportamento a crianças pequenas a ter de corrigir mau comportamento quando elas são mais velhas. Deste modo, o estresse, na sua forma mais básica, é uma reação, é um pânico. É a maneira que seu corpo encontra para dizer: alguma coisa aconteceu, tenho de lutar ou correr. Em momento de perigo real, essa sensação física e emocional pode ser um benefício, mas muitas das coisas com as quais nos estressamos não são perigos reais. Elas são entendidas como perigo. E se eu perder o meu emprego? Será que eles gostam de mim? Como vou conseguir fazer tudo isso? Essas ansiedades e centenas de outras, exatamente como elas, disparam seu reflexo de lutar ou correr, de uma maneira nociva e não saudável. Agora que você sabe o que o estresse está fazendo com seu corpo, vamos observar como colocar um ponto final nele antes que ele possa começar esse ciclo nocivo. Muitas das coisas com as quais nos estressamos não são perigos reais, elas são entendidas como perigos. Medicina preventiva. A confiança é uma chave essencial para prevenir o estresse. Quando você vive com confiança, o estresse tem pouco ou nenhum estresse sobre você. Mas não estou falando sobre autoconfiança. A autoconfiança pode ser útil, mas mesmo a pessoa mais autoconfiante deveria conhecer as suas limitações. O tipo de confiança de que estou falando é a confiança em Deus. Ela nos isola contra os efeitos nocivos do estresse. Deus quer que tenhamos confiança, fé e confiança que Ele está trabalhando a nosso favor. No capítulo anterior, falamos sobre a decisão de entregar a Deus o controle da sua vida. Isto é muito importante, porque agora que você sabe que Deus está no controle, você não precisa mais se preocupar com as pressões e ansiedades com as quais os outros se preocupam. Você pode ser confiante mesmo diante das situações mais estressantes. Imagine se você estivesse em um jogo de basquete no bairro e o melhor jogador da Liga Norte-Americana fosse o capitão do seu time. Você ficaria preocupada com o resultado? É claro que não. Você teria a confiança de desafiar todos os oponentes.
Se você estivesse cantando um dueto no show de talentos local e por acaso estivesse o vocalista mais famoso do mundo com sua amiga e parceira de dueto, você estaria em pânico antes de subir ao palco? É claro que não. Você cantaria com confiança, sabendo que o talento dela levaria vocês duas até o fim. Com Deus também é assim. Quando você tem a garantia segura que Deus está no seu lado, que Ele está trabalhando ao seu favor, você pode desprezar as coisas que costumavam fazê-lo encolher-se de medo. Foi exatamente isso que o rei Josafá aprendeu a fazer. A Bíblia nos conta a sua história em 2 Crônicas 20. No começo do capítulo, observamos que 3 exércitos se reuniram para atacar Josafá e o povo de Judá. A Bíblia diz que era uma grande multidão de soldados que estavam indo contra eles. Como você pode imaginar, essa era uma situação muito estressante. Embora Josafá, a princípio, tenha tido medo, ele não entrou em pânico. Em vez disso, o rei foi buscar a Deus em oração, porque ele sabia que Deus estava no controle. As probabilidades certamente estavam contra Josafá e o seu exército, mas quando Deus está do seu lado, as probabilidades não importam. Deus respondeu a Josafá, dizendo: Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor, que está com vocês. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam contra eles, porque o Senhor é com vocês. 2 Crônicas 20, 17. Antes de a batalha começar, antes que uma única espada fosse empunhada ou que uma flecha fosse lançada, Deus garantiu a Judá e ao rei Josafá que a batalha seria vencida. Porque Deus estava lutando por eles, Ele estava fazendo o trabalho em favor deles. Essa é a mesma coisa que Deus está dizendo a você hoje. Não há necessidade de se preocupar ou de ter medo de qualquer falta, luta ou incerteza percebida que você possa enfrentar. Deus está do seu lado. Ele suprirá tudo o que você necessita. Ele vai lutar a batalha por você. Tudo que você precisa fazer é tomar a sua posição, ficar parado e ver o livramento do Senhor. Isso já foi resolvido. Algumas vezes alguém já lhe procurou e disse: Preciso lhe falar sobre um problema. Antes que eu lhe conte, quero que você saiba que não precisa se preocupar. Eu já cuidei disso. Como lidar como líder de uma organização ministerial de âmbito mundial? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Fui informada acerca de um problema, mas me garantiram que ele já tinha sido resolvido e que não havia nada com o que eu precisasse me preocupar. Esse é o tipo de confiança que podemos ter com Deus. Haverá eventos e situações estressantes nas nossas vidas diárias, mas podemos ter a certeza interior de que Deus já cuidou do assunto. Ele já foi antes de nós e preparou o caminho para que pudéssemos andar nele. Nós poderemos não ver a solução imediata, poderemos não saber exatamente como Deus resolverá o problema, mas podemos ter certeza de que Ele o fará, porque essa é a promessa que Ele nos dá na Sua palavra. A nossa parte é confiar em Deus e a parte dele é dar a resposta que precisamos. Eis apenas algumas das promessas de Deus para edificar a sua confiança. O Senhor é quem vai adiante de você. Ele
marcha com você. Ele não falha com você, nem o deixará, nem o abandonará. Que não haja covardia ou medo, mas não tema, nem fique quebrantado no espírito, deprimido, apavorado e alarmado. Deuteronômio 31:8. Não tema, porque eu estou com você. Sim, eu o ajudarei. Sim, eu o sustentarei e guardarei com a minha destra, de justiça e retidão. Isaías 41:10. É o meu Deus, e o meu Deus suprirá liberadamente cada necessidade de vocês de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Essas promessas são a chave para parar o estresse antes mesmo de ele começar. Quando um problema surgir, antes de apertar o botão do pânico e dar início à montanha-russa física e emocional do estresse, lembre-se de que Deus prometeu que Ele vai diante de você e que fará um caminho para você, mesmo onde não parece haver caminho algum. A confiança de que Deus está sempre operando na sua vida é medicina preventiva. Se você tem essa confiança, você buscou uma solução antes mesmo de ter o problema do estresse. Vamos observar isso de um modo prático. Digamos que Bill receba um telefonema do consultório de seu médico dizendo que eles gostariam que ele voltasse lá e fizesse alguns exames adicionais na próxima sexta-feira. Bill tem a escolha de fazer. Ele pode passar a semana seguinte em pânico, com medo e em um estado deplorável, se perguntando o que pode estar errado. Ou Bill pode derrotar o estresse antes mesmo de ele começar. Ele pode dizer: Senhor, sei que tu estás trabalhando ao meu favor. Eu te agradeço pela minha saúde e com a tua ajuda vou escolher a paz em lugar do estresse essa semana. Isso não significa que Bill jamais se sentirá preocupado ou ansioso. Apenas quer dizer que ele tem confiança que Deus está trabalhando a seu favor e que, independentemente do resultado dos exames, Deus está no controle. E quanto a Sally? Sally tem uma decisão importante a tomar. Agora que as crianças estão grandes o bastante para irem à escola, ela está ponderando sobre voltar ao mercado de trabalho ou ficar em casa. Ambas as escolhas têm seus prós e contras, mas ela simplesmente não sabe qual decisão tomar e está começando a perder o sono por isso. Nessa situação, o estresse já está começando a infiltrar-se furtivamente. Sally está perdendo sua alegria porque ela está com medo de tomar a decisão errada. Essa é uma oportunidade perfeita para que Sally recupere a sua confiança no Senhor. Se Sally lembrar que Deus está no controle e que Ele está trabalhando a seu favor e a favor da sua família, ela tomará a sua decisão sem medo, em vez de ficar com medo de fazer a escolha errada. Ela saberá que Deus proverá, haja o que houver. Ele já cuidou disso. Agora Sally pode relaxar e tomar confiantemente a decisão que lhe trará paz. Ela pode se levantar por fé e confiar que, se a sua decisão estiver certa, Deus abrirá todas as portas certas que precisam ser abertas. Vamos falar sobre Jennifer. Jennifer recentemente matriculou-se em um programa de ensino supletivo no colégio da comunidade local, para obter o diploma de ensino médio secundário, que ela nunca chegou a conquistar quando era um adolescente.
Foi preciso muita coragem para Jennifer voltar a estudar 10 anos depois, mas agora ela está criticando a si mesma. Ela está começando a se preocupar em gastar o dinheiro com as aulas e se perguntando se tem sequer a capacidade para passar. Jennifer tem uma escolha a fazer. Ela pode se preocupar ou ela pode ficar confiante, sabendo que Deus proverá tudo o que ela necessita. Essa é uma chance para Jennifer derrotar o estresse antes mesmo de ele começar. Ela pode orar: Deus, sei que posso confiar em ti. Sei que o Senhor está cuidando disso. Ela avançará com confiança e atingirá os seus objetivos. Tudo bem, mencionei Bill, Sally e Jennifer. Mas e quanto a você? Que situação você está enfrentando na vida que está fazendo você andar numa montanha-russa de estresse? Seja ela qual for, quero encorajá-lo a mudar o seu modo de pensar. Em vez de reagir com pânico, pergunte-se como conseguirá solucionar isso. Você pode escolher agir com confiança. Deus lutou a batalha para o rei Josafá, quando as probabilidades eram contra ele. E Deus pode fazer o mesmo por você. Permaneça confiante, sabendo que Deus já cuidou do assunto. Seja ele qual for, ele está trabalhando ao seu favor. E quando ele está do seu lado, não há como você perder. Lembre-se, a preocupação é totalmente inútil. Ela nunca oferece qualquer bom benefício. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, isso abre uma porta para ele trabalhar. A confiança para saltar. Em seu livro Suor Santo, o escritor Tim conta a história sobre uma caminhada com seu filho pequeno. Enquanto subiam alguns penhascos no campo, Hansel ouviu uma voz que vinha do alto gritando: Ei, papai, segure-me! Ele virou-se justamente a tempo de ver o seu filho, Zack, voando pelo ar. Já tendo soltado de uma pedra muito acima, Hansel mergulhou para pegar seu filho e ambos caíram no chão aos tropeções. Zack adorou isso. Hansel gaguejou. Zack, você pode me dar uma boa razão para ter feito isso? Seu jovem filho respondeu com uma confiança tranquila. É claro, porque você é meu pai. Simplesmente assim. O pequeno Zack sabia que seu pai estava ali para segurá-lo. Conheci muitas pessoas que não têm saltado há muito tempo. Em vez de saltarem com confiança, lançando-se em direção às oportunidades e desafios da vida, elas estão sentadas, imóveis, congeladas de medo. A preocupação, a ansiedade e o estresse têm sido como âncoras que as têm mantido no fundo, com um suspense aterrorizador e com vozes trêmulas. Essas pessoas passam os dias dizendo coisas do tipo: Isso não pode dar certo. E se eu falhar? Estou tão nervoso. Mas as coisas não precisam ser assim com você. Você pode ser uma pessoa que derrota o estresse e tem a experiência de desfrutar de uma vida empolgante e cheia de aventura. Não importa a altura da borda ou quanto a trilha seja traiçoeira, você pode dar aquele salto por uma razão. Seu pai está ali para segurar você. Ele tem estado com você o tempo todo e ele tem trabalhado ao seu favor. Não se preocupe nem tenha medo. Se Deus o direcionar a fazer alguma coisa, salte com confiança e viva uma vida
que derrota o estresse antes mesmo dele começar. Para lembrar, embora possamos não perceber isso, o estresse faz todo o seu organismo se acelerar para lutar ou correr, para se defender do perigo percebido. A confiança de que Deus está trabalhando na sua vida impedirá que você entre em pânico quando se deparar com uma situação estressante. Quando Deus está do seu lado, não há como você perder. A melhor maneira de derrotar o estresse é se recusando a apertar o botão do pânico. A confiança de que Deus está com você lhe dará a força para permanecer calmo e em paz. Seja o que for, Deus já cuidou disso.